O assunto é delicado, mas importante. Por que Thales Magno não está jogando bem em 2020? Roda! Fala galera do canal do Pedrosa, beleza? Mais um vídeo aqui hoje e de um assunto, como eu disse, muito delicado em relação ao desempenho de Thales Magno, a maior joia do Vasco desde 2019, o jogador que a torcida realmente espera, o show não está acontecendo. Então por isso a gente resolveu falar aqui no canal do Pedrosa, analisar, olhar os números e também dar a opinião do porquê Thales Magno não está bem em 2020. Antes de mais nada, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações, compartilhe também com os amigos. Se você já tiver feito tudo isso, meu muito obrigado por continuar aqui também acompanhando o conteúdo e não deixe de assistir os nossos outros vídeos. Mas vamos lá. Thales Magno surgiu em 2019 junto ao Vanderlei Luxemburgo, que colocou o jogador para atuar no Vasco da Gama e mudou a cara realmente. É um jogador que a torcida ia para o estádio ver o Thales Magno. Se tornou um xodó da torcida pelos dribles, pelas atuações memoráveis que fez, por exemplo, na partida contra o São Paulo, contra a Chapecoense também, que inclusive foram os dois jogos onde ele marcou pelo Vasco da Gama, mas em outros também ele jogava bem, ele conseguia render no time do Vasco e também fazer as jogadas ofensivas, ser um cara participativo, errava pouco, driblava muito, criava para os gigantes da colina. Em 2020 isso não aconteceu. Vale lembrar que no final de 2019 o Thales Magno teve uma lesão muscular jogando pela seleção brasileira sub-17 na Copa do Mundo que aconteceu no Brasil. Desde então, ele não jogou pelo Vasco da Gama naquela temporada. Entrou em 2020, ele começou com o Abel Braga e a gente lembra que o time do Vasco não era um bom time. Na verdade, era um bando. Não tinha formação tática, não tinha, inclusive, uma posição formada para o Thales Magno. O Abel tentou colocá-lo até para jogar como 10, armando o time. Depois colocou ele na ponta direita. Nada deu certo para o Thales Magno. Naquele momento, a gente estava entendendo que o Thales Magno estava sendo prejudicado também pelo time armado pelo Abel Braga. Só que isso foi piorando após a pandemia. Ele teve mais uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo, fraturou numa queda de uma cachoeira, uma piscina natural, durante o carnaval e ficou um longo tempo parado também, cerca de 3 meses. Voltou, assim como o Vasco da Gama após a paralisação por conta do coronavírus, e mesmo assim as suas atuações nem chegaram perto de serem repetidas como foram em 2019. Vale lembrar, o único jogo que o Thales jogou bem esse ano foi o contra o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana, quando ele deu a assistência para o Cano. Ali a gente viu o Thales de 2019. Infelizmente, em todas as outras ocasiões, principalmente agora no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Carioca, a gente não viu o Thales que a gente queria ver. A gente não viu o Thales participativo, não viu o Thales partindo para cima e conseguindo acertar o que ele tentava, até nas jogadas, no passe, nas finalizações, que é um recurso que ele realmente precisa melhorar. A gente não viu aquele Thales, aquele fenômeno, aquela joia de 2019, e por isso eu vou tentar explicar aqui também. O Thales Magno fez 13 jogos em 2020, não tem nenhum gol e só deu uma assistência, que foi a que eu falei. Isso já mostra que as atuações para um jogador que atua no ataque, para um atacante de ponta que tem condições de fazer gol, assim como também tem condições de servir um companheiro, que elas estão abaixo do esperado. Mas o futebol não é só número, eu sempre falo isso aqui. É injusto você analisar um jogador de futebol apenas pelos números. São importantes? São os dados dos jogadores. Mas o futebol é muito mais do que isso, é dentro de campo. E dentro de campo, o Thales Magno não tem conseguido fazer o que ele fez, como eu disse, em 2019. Por quê? Ele está jogando praticamente sozinho na esquerda. O Vasco da Gama com o Ramon Menezes está utilizando o Henrique, que é o lateral esquerdo, como zagueiro, praticamente como terceiro zagueiro ali, principalmente quando o Vasco tem a bola. Quando o Vasco não tem a bola, o Vasco defende no 4-2-3-1 e consegue ter ali a formação. Mas quando o Vasco tem a bola, ele ataca no 3-5-2, ou seja, fica o Henrique, o Castan e o Ricardo na zaga. Com isso, o Thales não tem companhia do lado esquerdo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um jogador que está bem em 2020, o Vinícius. Tem a companhia do Iago Pikachu. E eles fazem essa dobradinha, conseguem fazer o time render também. É um ponto muito importante. Eu costumo brincar até que o Vasco está jogando torto. Tem muitas movimentações do lado direito. Obviamente, eles eram jogadores que estavam machucados. O Vinícius, por exemplo, voltou ontem contra o Grêmio. O Iago Pikachu
tem a expectativa de voltar contra o Goiás, mas eu estou falando no time ideal, até mesmo quando eles já estavam em campo. E o Tales ficava muito isolado. O Ramon Menezes, por exemplo, tentou colocar o Martim Benítez para encostar ali, não deu certo. Tentou colocar o Neto Borges contra o Ceará para fazer a dobradinha com o Tales, não deu certo. Então, eu acho que o esquema do Ramon Menezes prejudica o Tales, isso é fato, porque você não tem o Henrique subindo para fazer companhia ao Tales, mas o jogador também está mal. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que o Tales tem 18 anos, é normal um jogador dessa idade passar por um processo ruim, passar por altos e baixos, oscilar na temporada e na vida dele. Só se o cara fosse um fenômeno. A gente lembra pouquíssimos jogadores que desde os 17, 18 anos já jogam o futebol em altíssimo nível. Então a gente pode lembrar dentro do elenco do Vasco mesmo, como por exemplo o Ricardo Graça e o Andrei, que eram jogadores da base do Vasco da Gama, subiram, faziam bons jogos e faziam jogos ruins. Faziam bons jogos e faziam jogos ruins. Só nesse primeiro momento agora de 2020, que os dois estão sendo titulares, e também o Andrei, que começou o ano como reserva e conquistou a titularidade, é que eles estão tendo realmente essa regularidade de jogar bem, de serem partes importantes para o Vasco da Gama. O Tales tem um talento indiscutível, ninguém discute isso. O Tales é um cara extremamente ofensivo, é um cara extremamente habilidoso, que tem um contra um, sabe também ter uma clareza de jogo, mas não está jogando bem. E as principais características dele, que no caso é o drible pela esquerda, é poder abrir as jogadas para deixar um companheiro na cara do gol, nada disso está acontecendo. Ontem tiveram até algumas jogadas onde eu vi um Tales lento, tentando dar o tapa no fundo e não conseguia fazer isso. Então, para explicar melhor, o ponto é, o Tales realmente não está bem, ele não está jogando bem. Você tem que lembrar que ele teve 2 lesões sérias em menos de um ano, você tem que lembrar que os jogadores ficaram parados numa pandemia aí também muito tempo, que ele é um garoto e tem uma responsabilidade muito grande já nesse time do Vasco com 18 anos, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então o que eu quero falar para a torcida é, o Tales está mal, está sendo prejudicado pelo esquema, inclusive eu acredito que o Ramon Menezes tem que botar alguém realmente que possa fazer companhia ao Tales, como o Pikachu faz ao Vinícius, e não só um jogador para aparecer ali na esquerda às vezes. E o próprio Tales tem que melhorar, acertar um pouco mais nas finalizações, que é um recurso muito falho dele, acho que é algo que ele tem que melhorar bastante, ajudar também ser um cara mais participativo. No jogo contra o Grêmio, por exemplo, no último domingo, ontem, nas bolas que ele pegou na esquerda e partiu para o meio e apareceu e conseguia abrir a jogada, ele fez as melhores jogadas dele no jogo e também criou perigo para o Vasco. Uma até que ele deixou praticamente o Cano sozinho, só que o Cano errou a passada e não conseguiu finalizar. Mas foi uma boa jogada. Por quê? Porque ele foi para um contra um e abriu para o meio. Não adianta ele ficar se anulando na esquerda, porque senão ele não vai participar do jogo, porque o Vasco não joga num esquema que faça ele participar frequentemente. Então ele tem que vir buscar o jogo, ele tem que cair na esquerda, ele tem que, quem sabe, partir um pouco mais para o meio, trocar um pouco de posição para aparecer, para mostrar a qualidade técnica que todo mundo sabe que ele tem. Então, os pontos para mim, Tales vem de lesão, Tales é um garoto, está oscilando, o que é normal, mas tem que jogar. Inclusive, ele jogando, o Vasco estaria até melhor do que já está no Campeonato Brasileiro. Tales é um jogador, como eu disse, de extremo potencial, talentosíssimo, de habilidade, mas não está bem em 2020. Então, para mim, o esquema tático do Ramon acaba prejudicando o Tales, mas parte dele também a tentativa de melhora. E ele precisa melhorar, porque o Vasco precisa do Tales e o Tales também precisa do Vasco. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o joinha aí. Não esqueça de se inscrever no canal do Pedrosa e ativar as notificações. E se você já tiver feito isso, meu muito obrigado. A qualquer momento, tem mais vídeo aqui no canal do Pedrosa para vocês. Um abraço!